Os acadêmicos da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina apresentam Olhares da Copa, a vivência de diferentes personagens a respeito dos mundiais de futebol. A vida não é linear. Há poesia em tudo, até na arte do futebol. Os sons produzidos por uma partida de futebol são os sons da vida. O auge do futebol é o Mundial. O Mundial é a Copa do Mundo. O mundo para, de 4 em 4 anos, desde 1930, para assistir uma festa que reúne nações. Uma festa que celebra a paz. A festa do futebol. O rádio surgiu tardiamente em Santa Catarina. Ainda assim, não deixou de formar bons talentos. Um exemplo disso é Paulo Branchi. Conhecido como narrador explosão, esse catarinense de maravilha é um apaixonado crítico de esportes. Suas narrações têm se tornado históricas. Branchi narrou as Copas de 94, 98 e 2002. O narrador explosão salienta que um gol do Brasil é mais vibrante. Quando se trata de confronto de países, ainda prevalece o nosso conceito de nacionalismo. E, consequentemente, a gente veste um pouco mais a camisa. Então, uma narração de um gol da seleção brasileira tem uma empolgação que jamais terá um gol da Argentina contra o Brasil. A Copa do Mundo realmente é o ponto alto de qualquer competição ligada ao futebol, porque o futebol é o esporte que tem a maior penetração e com a paixão que ele desperta. Branchi ainda menciona que das Copas narradas, uma se destaca. A final de 2002, Brasil e Alemanha. Foi o jogo que eu transmiti e nesse período mais recente foi o título que a seleção brasileira conquistou. E aquele clima criado em torno da seleção brasileira com o Filipão e a família Scolari, e havia um descrédito muito grande antes de começar a Copa. E tudo que envolveu a própria recuperação do Ronaldinho fenômeno, pouca gente acreditava nele depois da lesão gravíssima. O Ronaldinho acabou sendo decisivo. Então, para mim, do ponto de vista de ter participado de transmissão, foi a final com a Alemanha em 2002. No Brasil de outrora, havia próclises e um lema: ame-o ou deixe-o. Quando uma cortina cinza desceu sobre o céu anil do Brasil, o futebol já era motivo de alegria. Era um contraste, aparente desastre que no Brasil se deu. Vencemos a Copa do Mundo de 58, após amargar o segundo lugar em 50 e sermos quase varridos em 54. O título de 58 trouxe esperança. Éramos bons em algo. Macunaíma estava definitivamente vingado. Celso Lungaretti, jornalista, escritor, poeta e crítico de arte, afirma que a seleção de 58 foi a que mais o empolgou. 58, o Brasil era o país da esperança, tinha aquele bordão, Brasil, um país a caminho do seu grande destino. Então a gente tinha essa carência de realmente chegar lá, né? Não ser sempre uma promessa. A democracia tinha ido por água abaixo. Lungaretti participou do movimento estudantil sendo o mais jovem dirigente de uma organização guerrilheira. Foi preso e torturado pela ditadura militar. A Copa de 1970 estava preso num dos piores centros de tortura da ditadura brasileira, o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Fui preso em abril. Eu só fui ver esses jogos quando, no primeiro aniversário, a TV Cultura aqui de São Paulo passou cada semana o videotape de um dos jogos. O futebol acabava sendo uma pausa para respirar, porque até os torturadores preferiam parar lá o seu ofício para ver o jogo. Já era um alívio. Caminhando contra o vento. Lungaretti é desses paulistanos nascidos na Moca, corintiano de coração e sobrevivente de uma juventude sedenta por paz e liberdade. Formou-se jornalista pela USP, Universidade de São Paulo. Entrevistou Rivelino e Zico e escreveu a série Recuerdos dos Mundiais para o blog Náufrago da Utopia. A derrota da seleção brasileira, comandada por Lazzaroni frente à Argentina de Maradona e Canidia no Mundial de 90, foi amarga. A preocupação do técnico Parreira, que assumiu a seleção na Copa de 94, era um time experiente e que, na formação do 4-4-2, apresentasse um futebol bem parecido com o europeu.
Um dos destaques daquela seleção foi Márcio Santos, que falou da importância do título. Foi um sonho realizado. Teve Copas que, assim, em 82, por exemplo, eu chorei depois da que o Brasil foi desclassificado e tal. Mas eu nunca imaginava, assim, que um dia eu ia jogar uma Copa do Mundo e ainda quebrar o jejum de 24 anos. Com o Baggio chutou pra cima, aí passa um filme na cabeça da vida todinha naquele momento, né? O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu para chegar ali, é um privilégio para poucos. José Roberto Gama de Oliveira é o Bebeto, ex-jogador e treinador de futebol. Bebeto começou sua carreira em 82, passando por diversos clubes no Brasil, Espanha e México. Conquistou muitos títulos, tendo como auge em sua carreira a Copa de 94. Todo mundo, quando começa a jogar futebol, tem um objetivo na vida, que é ser um dia campeão mundial, né? E poucos conseguiram isso. Então, esse é o ápice para todo jogador, para toda criança que está começando, é ser campeão mundial. E graças a Deus eu consegui isso. Copa de 70. Após o fracasso de 66 na Inglaterra, o jornalista e técnico de futebol João Saldanha assume a seleção. O Brasil passa fácil pelas eliminatórias, mas interferências do governo militar pedirão o afastamento de Saldanha. Para Filson Piazza, meia de origem no Cruzeiro e que assumiu o posto de quarto zagueiro para ajudar a seleção, a saída de Saldanha foi decisão política. Foi a questão do momento político que vivíamos no país, naquele regime de exceção, e principalmente com o Saldanha, um homem bastante politizado, de esquerda, e com aquela coisa de torcedor, principalmente com o presidente da República, à época o presidente Médici, havia dito publicamente que ele gostaria de ver o Dario, que aí pertencia ao Atlético Mineiro, jogando na seleção. Dava-se a entender quase de uma convocação militar para a nossa seleção, onde o Saldanha, dentro da maneira direta, respondeu: o presidente escalava ministro, na seleção escalava ele. E logo depois disso surgiu o momento de saída do Saldanha e entrada do Zagallo. Reforçando a tese de que a Copa é uma festa de confraternização, ele relata o momento mais importante da Copa de 70. Um momento que ainda está muito vivo, muito preso às minhas lembranças daquela conquista, foi ao finalizar o jogo Brasil e Itália, o apito final do árbitro, vi aquele estádio maravilhoso do Azteca, que a gente sabia que ali estava a maioria de mexicanos, como também tinha torcedores de todas as partes do mundo, mas tendo, através do torcedor mexicano, a comemoração extremamente generosa, né? E me deu muita emoção que os mexicanos estavam ali naquele momento comemorando aquela conquista da seleção brasileira como se fosse a própria conquista deles. Em 2002, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, indicou para o cargo de técnico Luiz Felipe Scolari. Entre os jogadores da confiança de Scolari estava o zagueiro palmeirense Roque Júnior. Sobre vestir a camisa brasileira... É uma honra para todos os jogadores que eles conseguiram atingir. Eu acho que todo mundo que começa a jogar tem esse sonho, né? Eu tinha esse sonho de pequeno e consegui realizar. Para mim, nos 7 anos que eu participei da seleção, foi sempre uma honra vestir essa camisa. Roque afirma que a Copa de 2002 foi o momento mais marcante de sua carreira. A seleção foi a Copa, eu acho que esse é o momento mais marcante de qualquer jogador. Você tem o sonho de vestir a camisa do seu país e de ir para uma Copa do Mundo e ganhar essa Copa. E se depender de Roque Júnior, o Brasil é o favorito ao título de 2010. Acho que sempre é favorito, né? O Brasil carrega isso e os resultados também mostram isso. Eu torço para que a gente possa ganhar. Aissatou Judé Baldé tem 26 anos de idade e nasceu na capital Bissau, em Guiné-Bissau, continente africano. Veio há 4 anos para o Brasil para estudar administração. Na Copa, ela diz que torcerá pela seleção da Costa do Marfim. A princípio estou a torcer para a Costa do Marfim. No caso que não apurarem, vou torcer para Portugal. No caso que Portugal também não conseguir, será para o Brasil. Nos falou da integração entre Brasil e África. Ambos têm uma história que, na verdade, são praticamente irmãos. Vamos ajudando uns aos outros para que o Brasil também ajude mais os países africanos, como tem estado a fazer, porque alguns alunos lá da Federal que têm convênio estão a vir aqui com a ajuda do governo do Brasil.
Os acadêmicos da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina apresentaram Olhares da Copa, a vivência de diferentes personagens a respeito dos mundiais de futebol. Olhares da Copa é uma produção dos acadêmicos da terceira fase do curso de jornalismo da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Locução de Jéssica Schmidt, Márcia Martins, Sara Bernardo, William Vollinger, com supervisão do professor Ricardo Medeiros e mesa técnica de Márcio Gebel.